Quando a gente está assistindo Assassinos da Lua das Flores, o filme novo do Scorsese, a gente tem a perfeita ciência de que a gente está vendo um épico ali na nossa frente que vai ser falado por muitos anos ainda. Aí você pode falar, Dan, mas é porque é do Scorsese, todos do Scorsese são assim. Cara, não necessariamente. O irlandês, por exemplo, não é assim. As pessoas não falam tanto, infelizmente, até porque eu gosto muito. Mas com Assassinos da Lua das Flores, é isso que a gente sabe. A gente sabe que esse filme vai ser muito falado por muitos anos. E eu acho que o filme é épico, principalmente por três pilares, né? Pela história, pelo elenco e, obviamente, pelo diretor, por ser o Martin Scorsese. Eu vou destrinchar esses três pilares falando o que eu gostei, o que eu não gostei, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou Dan Jardim, esse aqui é o Manual do Dan, seu canal de comentários e análises de filmes e séries, então deixa o seu like, se inscreve, que você me ajuda demais fazendo isso, tá? Cara, então vamos falar do primeiro pilar, que é a história. Assassinos da Lua das Flores conta a história do povo Osage, que é um povo indígena, né, um povo nativo americano, que eles dominavam boa parte do território, uma história real, né, eles dominavam boa parte do território, até que chega o homem branco e expulsa eles de todos os lugares, mandando eles para Oklahoma, para um lugarzinho em Oklahoma chamado Fairfax, né, que depois foi chamado Fairfax, uma terra rochosa, improdutiva, ou seja, mandaram eles para lá enfim, expulsaram os indígenas, só que não estavam contando que lá nessa terra rochosa e improdutiva tinha petróleo. Então a nação Osage, que estava ali concentrada, ficou muito rica praticamente da noite para o dia, literalmente, né? Eles passaram a ser o povo mais rico per capita dos Estados Unidos. E aí o filme começa num recorte em que essa riqueza já está estabelecida. Então a gente vê o povo Osage ali naquela cidade como os milionários da cidade, né? Eles são os ricos e os brancos são os serventes, ou seja, tem uma migração ali de brancos indo para lá para servir aos Osage, a coisa meio que se invertendo. Isso rolou mesmo na história. E aí, bem, a nação Osage, os indígenas começam a ser assassinados pelos homens brancos, né? Então o filme começa a partir desses assassinatos. Geralmente, nos filmes do Scorsese, a gente vê os assassinatos e essa tomada de poder, né, de uma força pela outra, no caso aqui, do homem branco pelos milionários Osage, a gente vê essa tomada de poder a partir do ponto de vista de quem está tomando poder. Ou seja, do ponto de vista da máfia, geralmente, né? Os filmes do Scorsese lidam muito com máfia. Só que agora a gente vê do ponto de vista das vítimas, ou seja, a gente vê do ponto de vista de quem está sendo assassinado. Isso foi outra coisa interessante que mudou aí, né? É um ponto de vista do Scorsese que mudou. Dessa vez não é mais quem está perpetrando a violência o protagonista. O protagonista, em teoria, né, é quem está sofrendo a violência. Em teoria eu já vou explicar por quê, em relação ao filme. Mas em teoria a gente está vendo do ponto de vista de quem está sofrendo a violência. E aí, cara, entra a direção do Scorsese, que é um outro pilar, né? Eu acho que o que ele faz de melhor nesse filme é a familiarização da gente com a cultura Osage, com a cultura do povo indígena. Porque pra gente se identificar com eles, como tem esse choque de cultura, essa coisa diferente, o Scorsese leva um bom tempo mostrando pra gente, cara, com detalhes riquíssimos, assim, com takes. Ele leva a gente pro olho do furacão ali, pra dentro todo da cultura Osage. Você vê que tem um cuidado, ele teve um cuidado de mostrar cada ritual, a explicação de cada nome, e ele faz isso sem deixar um negócio chato. Ele faz isso com um deleite visual. Por isso que eu falo, vá ver esse filme no cinema, porque cada detalhe ali mostra a gente entrando ali no universo dos Osage, e como a gente entra nesse universo, o Scorsese faz isso. Primeiro ele coloca a gente ali naquele universo, naquela cultura, para a gente sentir o impacto do homem branco chegando com toda a sua velocidade, com toda a sua violência. Então a gente vai sentindo as mortes porque a gente está ali dentro. E também os personagens que o Scorsese nos apresenta são muito ricos para a história. A gente vê que cada um tem uma motivação ali deturpada para fazer coisas ruins, tá ligado? O povo Osage lida não só com essa questão, mas com questões que a gente se identifica também, até com depressão. Tem um personagem lá que fala, né, que eu tô meio deprimido e tal, não sei o que, já é. Ou seja, o tema saúde mental também é lidado ali. Cada detalhe, cada diálogo, cada forma como a fala é dita, o texto desse filme é muito bom, o texto é riquíssimo, o Scorsese participou do texto, né?
Cara, é tudo muito rico ali, é o que eu falei, ele familiariza a gente com aquilo ali, depois ele mostra, aproveita que a gente familiarizou e mostra o impacto do homem branco chegando ali e como a gente vai se revoltando com as coisas que vão acontecendo e com a injustiça. E aí vamos pro elenco principal, que é onde o micro representa o macro. Começando a falar do De Niro, que fez o William K. Hale, é o nome dele, né? Que é essas pessoas existiram de verdade, né? O filme foi baseado num livro, reportagem que investigou, então essas pessoas realmente existiram. Claro que aqui é uma romantização, né? É uma adaptação. Mas o De Niro faz um cara que é tipo o Odorico Paraguaçu de Fairfax. É tipo o político que diz que é amigo do povo e ele quer ajudar todo mundo, mas no fundo ele é o principal cara que quer tomar a terra dos Osage um por um, entendeu? Agora sim, o De Niro é tão bom ator que faz o personagem cruel desse, um personagem asqueroso, ficar carismático. Então ele faz um tipo de personagem que poderia enrolar a gente numa conversa, tá ligado? Assim. E a gente sente, eu pelo menos no filme senti que ele faz o que faz, não porque ele acha que é dele por direito, por ser branco. Eu acho que ele faz isso porque ele quer ficar rico, entendeu? Ele engana, claro, a maioria dos que ele engana é o povo Osage, mas ele engana qualquer um, branco, negro, ele engana qualquer um, ele fica amigo de qualquer um para ele se dar bem. Então eu acho que isso atrapalhou um pouco, eu acho que isso tira um pouco a força da questão racial ali, da questão do preconceito, porque a coisa do homem branco querer tomar a terra dos Osage, do tipo, por que eles são milionários e quem são eles para achar que são milionários comparado comigo que sou branco, isso que tem ali no filme, eu acho que o personagem do De Niro tira um pouco essa força, porque ele faz um ganancioso, que, claro, ele é branco, mas a impressão que dá é mais que ele calha de ser branco e pensar isso, do que ele tá fazendo isso porque quer, porque acha que os Osage não merecem. Pelo menos foi a impressão que eu tive, isso tira a força da questão racial do filme, infelizmente. Esse personagem do De Niro me lembrou muito o Nuck Thompson, um personagem da série Boardwalk Empire, que também é produzida pelo Scorsese, curiosamente, se passa ali nos anos 20, né, na Lei Seca, mais ou menos na mesma época. E esse personagem, Nuck Thompson, é tipo o De Niro no Lua das Flores, que é um político, um cara que quer se dar bem com todo mundo, mas ele quer se dar bem agradando gregos e troianos, agradando brancos e Osages. Então, esse personagem em Boardwalk Empire, por exemplo, no primeiro capítulo tem uma cena dele discursando numa igreja de negros, né, na igreja evangélica, falando, tá na hora de vocês terem seus direitos, quem são os brancos para achar que vocês são pessoas menores, e todo mundo, os negros lá, fervorosos para votar nele, e já corta para esse mesmo Nuck Thompson, esse mesmo personagem, numa igreja branca, acho que é a igreja, numa convenção branca, falando quem esses negros pensam que são, e que não sei o que, eles vão tomar o que é nosso, ou seja, o De Niro parece esse personagem, entendeu? Ele não tá preocupado com a questão racial tanto quanto tá preocupado em ficar rico. Então, eu achei um pouco desperdício, não sei. Mas é o De Niro, enfim, De Niro tá incrível, não tem o que falar. Oscar pro De Niro, é isso. Aí vamos falar do protagonista do filme, que é o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio interpreta um desses brancos, né? Ele é sobrinho do De Niro, que vai lá para Fairfax, um veterano de guerra. Ele vai para lá para trabalhar como motorista e acaba se envolvendo nas tramóias do tio, acaba sendo motorista da Molly, que é uma das líderes assim, uma das figuras proeminentes da nação Osage ali, né, a filha da principal líder Osage, digamos assim, acho que é por aí. E ele se casa com ela, né, por amor, ele se apaixona mesmo por ela e é um pouco incentivado também pelo tio. E ele fica meio que nessa dúvida de, ele faz as coisas horrorosas que o tio pede, ao mesmo tempo que ele ama a esposa, então ele é um personagem muito dúbio. Mas na minha opinião, cara, eu tô vendo, eu vi várias críticas, né, mas eu não achei ele tão dúbio assim. Eu não vou dar spoiler, mas eu acho que pra mim o DiCaprio só é protagonista desse filme porque é o DiCaprio que é o melhor ator da geração dele. Então eu acho que esse personagem não tem tanta dúvida assim. Ele faz as coisas. Um personagem que tem dúvida, eu acho que tomaria outras decisões ou pensaria muito mais antes de tomar as decisões que toma, entendeu? Eu acho que ele, para ser um personagem dúbio de fato, ele não me passou essa sensação. Ele passou a sensação de que é um capanga, o personagem mais burro que o DiCaprio já fez na história, com certeza.
E ele é um capanga, eu acho, não entendeu? Pra mim não teve tantas... O pessoal falou, ele tem muitas nuances. Eu acho que o DiCaprio tirou leite de pedra com esse personagem, que é um personagem, no fundo, muito raso. Não achei esse dilema dele de, eu amo minha esposa, mas estou fazendo as ordens do meu tio que acabam afetando o povo Osage. Eu não achei que ele sentia isso, não. Acho que ele fazia e pronto, entendeu? Independente do amor que ele sente pela esposa dele. E aí entramos na quem devia ser a verdadeira protagonista, que é a personagem da Molly, que é essa Osage que casa com o DiCaprio, né? Ela sabe que ele tá ali de olho no dinheiro dela, não fica muito... Ela é muito inteligente, né? Então isso não é uma questão, só que ela acha ele bonitão, ela fala, né? Ele é bonitão e tal. E aí ela casa com ele, só que, cara, a Lily Gladstone, que é a atriz que faz, ela representa... Acho que ela condensa todo o filme. Ela representa a tragédia, o contraste de cultura, a sede de justiça. Eu acho que ela, com o olhar dela, ela consegue transmitir todo o peso do duelo entre a razão e o coração que o povo Osage sente ao aceitar o povo branco na sociedade deles. Se o Scorsese, se o plano era contar do ponto de vista da vítima, não era o DiCaprio que tinha que ser o protagonista, tinha que ser a Molly. E ela é co-protagonista, mas assim, ela tem menos tempo de tela do que a história pede, na minha opinião. Eu acho que se a ideia era contar a história do povo Osage, mesmo ali, tipo, do massacre que rolou, tinha que ter mais tempo de tela dela. Eu acho que a gente tinha que entrar mais na mente dela. Então, eu acho que faltou mais espaço para Lily Gladstone brilhar. Isso eu achei uma pena. Eu entendo que o DiCaprio ajude a vender o filme, e foi um filme caro, né, 200 milhões, eu acho que você ter um cara como o DiCaprio vendendo seu filme é fundamental, mas enfim, senti essa falta de mais Lily Gladstone, de mais Molly ali na tela. Tirando essa implicânciazinha minha aí, essa coisa meio chata, eu sou meio chato, perdão, tirando isso, cara, o filme... é um deleite. Vá ver no cinema, eu sei que é longo, mas assim, faz que nem eu fiz. Eu não gosto de filme longo, tá? Mas faz que nem eu fiz, simplesmente vá. É um Scorsese no cinema, então se chegou aí na sua cidade, se o filme tá numa sala legal, vá ver no cinema, porque tem os takes que eu ficava assim, maravilhado, tá ligado? Tem, igual no programa Provocações, o Abu Janra perguntava muito, você chora diante da beleza? Ele perguntava para os convidados, e eu me peguei chorando diante da beleza, sabe? Às vezes era uma cena que nem era tão importante para a história, mas o take ele que eu tava vendo e sabendo que tem a mão do Scorsese ali, você vendo a mão do Scorsese, ele impressionante, cara. E o final é arrebatador, não vou falar nada. O final, enfim, a gente vai discutir ainda. Acho que daqui a algumas semanas eu quero falar mais só da cena final. Então, com tudo isso que eu falei, cara, esse filme vai ganhar uma nota 8 de 10. Então é isso, vá assistir Assassinos da Lua das Flores. Você já assistiu? O que você acha dessas coisas que eu falei? Discorde de mim ou concorde de mim com a educação, né? Sempre aí nos comentários, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. Para se inscrever é só clicar na minha carinha, que vai estar aparecendo aqui. Se você não for inscrito, clica na carinha e bota em inscrever-se. É isso, um beijo e até a próxima.